o que ele vai fazer então? Para ele ficar bem com todo mundo, ele resolveu então, ele pediu ao açougueiro, presta atenção vocês aí, ele pediu meio quilo de patinho. Vocês conhecem a carne de patinho? Pediu meio quilo de patinho e mandou moer. Porque ele quer fazer uma papinha com feijãozinho, uma batata, um inhamezinho com carne moída. Mas aí o açougueiro falou assim, olha, realmente patinho para o que você quer é uma carne muito boa, mas existe uma outra melhor. Existe uma outra melhor, vou te sugerir. Existe o músculo, que é uma carne mais magra, não tem, obviamente não tem gordura, então é uma carne mais magra, até do que o patinho. Você tem a opção de ser o músculo dianteiro ou o músculo traseiro. Eu posso moer 2 vezes para você, ou moer uma vez, moer uma segunda vez. Você pode fazer isso e dar para uma criancinha sem problema nenhum. Muito bem. Aí o Kleber foi lá, comprou tudo, feliz, sorridente, e fomos para o churrasco. Pergunta. Acabou a nossa historinha. Tá? Pergunta. Qual é a diferença, ou quais são as diferenças, entre aquelas primeiras carnes, que nós demos nomes a elas, que todos nós conhecemos no churrasco, daquela outra carne que o açougueiro sugeriu ao Kleber e que ele chamou de músculo? Podem falar a diferença que vocês pensam. As primeiras são mais macias do que o músculo. O que mais? O que mais? Vamos? Menos gordura? Tem menos gordura? O que mais? Hã? O preço. Tá bom, o preço. As outras são mais caras. Constituição fibrosa também entra nisso aí? Constituição fibrosa. Vamos pensando um monte de coisa. Conseguem pensar outra diferença? Tempo de cozimento é mais lento, porque o músculo é uma carne mais dura, realmente, do que as outras carnes. Tá, muito bem. Só que eu falo para vocês o seguinte, anatomicamente e histologicamente, não há diferença nenhuma entre uma e outra. Tudo que você conseguir palpar no seu corpo, que não seja pele, não seja tecido adiposo, não seja osso, isso tudo é músculo, independente do local aonde ele estiver. No boi, façamos uma comparação com o boi. As carnes nobres, as carnes de primeira do boi, todas estão localizadas na parte traseira do boi. Estão tudo no traseiro. Enquanto que as carnes de segunda estão localizadas nas patas ou na parte dianteira do boi. Isso por quê? As carnes nobres, elas são carnes mais macias. Porque o boi anda de 4. Ou vocês conhecem algum boi que anda com 2 pernas? Só no desenho animado. Não, a gente conhece alguns, mas não são esses bois que a gente está pensando. Não são esses bois. Mas o boi mesmo, normal, ele anda de 4. Ou você conhece algum boi que fica sentado e ainda cruza as perninhas? Não tem jeito. Então, por isso que as carnes do traseiro do boi são carnes mais nobres, são carnes mais macias. As patas, por que são carnes duras nas patas? Porque é a região onde o boi vai fazer mais força. Aí está o segredo da consistência da carne, da diferença dela. Tá? Agora, a picanha, minha gente, ela é músculo tanto quanto o músculo é. A alcatra também é músculo. A maminha é músculo. O contrafilé é músculo. O acém, a fraldinha, a paleta, a chã de dentro, a chã de fora. A diferença é que um é menos usado que o outro, né? Exatamente. Só que
tanto lá no boi quanto no nosso corpo, músculos que são pouco usados são pouco fortalecidos. Tá bom? Então, a partir de hoje, saibam, quando você for comer um bife de filé mignon, você está comendo um bife de músculo. Tá? Mas ninguém vai falar para você que é músculo, senão você não vai comer. Você vai achar que a carne é dura. Mas, tecnicamente, é músculo. No nosso corpo, também existem músculos que são mais duros, entre aspas, enquanto outros são mais macios. Da mesma forma. Tá? Mas em posições diferentes do que o boi. Tá bom? Então, o nosso traseiro, teoricamente, ele tem que ser mais rígido, traseiro e membro inferior também, mais rígido do que os músculos dos meus membros superiores. Na prática, nós não vemos muito assim. Né? Existem balangandãs por tudo quanto é lugar. Eles vão balançando, mas não importa. Mas por que não tem que ter mais nervo lá? Não. Nervo, vocês não sabem ainda o que é nervo. O que vocês chamam de nervo não é nervo. Daqui a pouquinho nós vamos falar. Não é nervo. Nervo é parte do sistema nervoso periférico. Para você ter uma ideia, nervo, quando você... Presta atenção você. Você toma choque? Vou fazer você tomar um choque agora. Deixa eu ver se eu vou achar, se eu não está muito profundo. Desde quando eu acho assim, é isso, não tá entendendo. Eu posso tirar. Não tá entendendo, você se entendendo. Ó, toda vez que você toma um choque, isso é um nervo. O nervo não é aquilo, muito do que você pode estar vendo numa carne que você comprou no açougue, que você chama de nervo, que você chama de nervo, ou pode ser tendão, ou pode ser uma membrana, ou pode ser uma fáscia, ou pode ser uma aponeurose, ou pode ser uma fibra diferente, está posicionada de forma diferente. Igual essas carnes, igual patinho, tem uma camada dura que você fica, igual o caso também tem. A agulha tem uma parte grossa, dura, igual como se fosse nervo, né? Aí Não, isso não é nervo. Isso não é E ontem nervo. quando eu pedi, a gente não foi nervo, trabalha com as coisas. Aí não Você foi trabalha nervo. com açougue. Isso não é nervo. Aí Você não vai falar mais. Você vai ouvir o povo falar. Mas você vai saber, isso não é nervo. O pessoal que está conversando, vocês têm algum trabalho, alguma coisa de outra disciplina? Tem. Então, se vocês quiserem, podem estar estudando ou fazendo esse outro trabalho lá fora. Mas está aqui na sala, eu peço a gentileza para vocês ficarem em silêncio, por favor, porque está me incomodando, está me atrapalhando. Se não estivesse me atrapalhando, não teria problema algum. Está me incomodando muito mais até de ter que falar, que eu detesto ter que chamar a atenção de alguém em sala de aula. Não tem necessidade, nós já conversamos sobre isso no nosso primeiro dia. Tá? Então, se a aula está chata, se vocês têm coisas mais importantes a fazer, então eu peço, por gentileza, que vão fazer isso lá fora. Mas se ficarem aqui em sala, não atrapalhe a minha aula e nem atrapalhe os seus colegas que estão querendo assistir a aula, que estão querendo prestar atenção, por favor. Tá? Nosso Deus, nós não estamos fazendo aqui aula de gastronomia culinária, mas a carne maturada significa carne amaciada. Para você maturar a carne, você pega uma alcatra, por exemplo, ou uma picanha, você embala a vácuo aquela carne, tira todo o ar daquela embalagem e congela, deixa congelar. Quando ela congela, todo o líquido, todo o sangue que está dentro dela, músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e músculo liso. Os dois primeiros que eu falei são chamados músculos estriados
porque possuem estrias. Então, músculo estriado possui estria. Músculo liso não possui estria. Tá bom? Agora, importante demais, o músculo estriado esquelético, ele é de contração voluntária. O nome está dizendo músculo estriado esquelético. Aonde que ele está localizado? Cobrindo, revestindo todo o esqueleto. Então, ele é de contração voluntária. O que significa isso? Significa o seguinte: cada vez que eu quiser me movimentar, basta que eu contraia os meus músculos estriados esqueléticos, que eu vou me movimentar. Quero movimentar meu cotovelo, meu punho, minha mão, meus membros inferiores, etc, etc, etc. Quero movimentar, basta contrair e relaxar esses músculos. Já o músculo estriado cardíaco, tem esse nome, cardíaco, por quê? Encontra-se aonde? Revestindo quem? O coração. Então, embora ele seja também um músculo estriado, da mesma forma que o músculo estriado esquelético, ele é de contração involuntária. Ninguém consegue, não é possível fazer o seu próprio coração parar de bater. Ou você conhece alguém que faça isso? Existem pessoas que, por técnicas de relaxamento, que fazem um monte de coisa, conseguem diminuir a frequência dos batimentos cardíacos. Mas isso é diminuir, não é parar. Tá bom? Então ele é de contração involuntária. Quando você toma um susto, ele acelera. Quando você está calmo, tranquilo, ele relaxa. Quando um dia está muito calor, ele está de um jeito. No outro dia está frio, ele está contraindo de outro jeito. Ou seja, você não tem controle sobre ele. Um outro tipo de músculo é o músculo liso, que, como eu já falei, não possui estria. Aonde está localizado o músculo liso? Ele reveste as paredes internas de órgãos e vísceras e de vasos sanguíneos. Então, o músculo liso se encontra revestindo as paredes internas de órgãos, vísceras e vasos sanguíneos. Nesse desenho aqui, que está na tela, nós estamos colocando uma criancinha que fez xixi na cama. Ele está deitado no beliche, a parte de cima, fez xixi na criancinha que está embaixo. Estão vendo o desenho? Fez xixi na cama. Bom, isso é músculo liso. O músculo liso, ele faz com que os músculos que são responsáveis dos esfíncteres vesicais, que tem que contrair, que também é músculo liso, ele se relaxa. Porque tem independente da vontade, a criança ainda não sabe segurar o xixi, segurar o cocô, ainda vai aprendendo como que vai controlar. Por outro lado, vamos falar uma coisa mais prática, que vocês vão entender. Você foi a uma festa qualquer, num dia de muito calor. Aí se viram nessa festa uma maionese. E você comeu. Só que sabe quando você sente que você come aquele negócio? Isso não vai me fazer bem. Ah, não dá. É coisa de chegar em casa. De madrugada eu só está dando uma revolução ali dentro. Aí sua única saída é correr para o banheiro. Não dá tempo nem de acender a luz. Às vezes. Sentou na filha e a sensação é de estar fazendo xixi para trás. Aquele jato. Por quê? O que está acontecendo? Está acontecendo que os músculos lisos que estão revestindo a parede interna do seu intestino estão contraindo com tamanha velocidade com o objetivo de expulsar aquilo que potencialmente vai te fazer mal. Então, diarreia é coisa boa? É coisa boa. Aí vem
a avó, que é sogra, achar que olhava, dá banana não sei o que pro menino, dá não sei o que, que sogra que é vó, tem um monte de defeito, tá infalível. Eu criei 10 filhos e nenhum morreu. Falando, né? Um monte de coisa assim, não é verdade? Quem aqui tem sogra? Eu abençoada. Então, se diarreia é coisa boa, por que nós vamos parar a diarreia? Tem que deixar sair, tem que deixar o pobrezinho ser igual ao pato. Enquanto está saindo é porque tem coisa fazendo mal. O que você tem que fazer é vigiar. Repor o que ele está perdendo. O que ele está perdendo? Não tem como perder apenas a maionese que comeu. Vai perder a maionese e o resto. Então vai perder água, vai perder sais, vai perder a flora intestinal. Então você tem que repor, você tem que dar soro caseiro ou soro já industrializado, que se compra em qualquer drogaria, Pedialite, por exemplo. Você pode entrar com um medicamentozinho, tem um clorativo para repor a flora intestinal, mas nada disso para a hemorragia. Nada disso para a diarreia. A diarreia ela vai parar quando já tiver jogado fora tudo aquilo que não presta. Agora, é claro que existe um limite para isso. Existe limite para isso. Diarreia em criança e diarreia em idoso são dois extremos que tem que tomar muito cuidado, porque a desidratação é muito rápida. Ela se instala muito rápido. E tem as complicações da desidratação, podendo levar até a morte. Bom, mas por isso que o Ministério da Saúde e a Anvisa tiraram de circulação, proibiram a comercialização de um medicamento que vocês devem conhecer bastante. Quem aqui trabalha com drogaria há mais tempo deve conhecer, chamado Imosec. Sim, acha para comprar, da mesma forma que acha para comprar até Citotec, que era um medicamento usado para gastrite. Citotec. E seu efeito colateral é abortivo. É aborto, é provocar aborto. E é proibido a venda. É proibido. Da mesma forma que é proibida a venda do Imosec. Agora, se você for num pronto-socorro, no hospital, lá tem Imosec. Se for o caso do médico identificar a urgência de estancar aquela diarreia. Tá bom? Muito bem. Oi. Tem a ver com o músculo, só que são coisas muito maiores do que só apenas músculo. É muito mais do que apenas músculo. Então, o músculo estriado esquelético, como eu falei para vocês, encontra-se revestindo o osso. E preste atenção, creio eu já ter falado isso para vocês. Toda estrutura, todo tecido que é de revestimento, já falei isso para vocês? Não falei, falo agora. Toda estrutura que é estrutura de revestimento, ele pode ter um monte de outras funções. E você pode até esquecer um monte de outras funções. Mas a função básica que você não pode esquecer é que todo tecido que reveste uma outra estrutura, se ele está revestindo, ele está ali para proteger aquela estrutura. Então, todo tecido de revestimento tem como uma de suas funções a proteção. Então, se ele reveste o osso, ele tem como função proteger o osso. Ah, mas como que ele vai proteger o meu osso? Simples. Por exemplo, ele vai proteger o meu osso contra um trauma direto. Eu tenho um determinado osso no meu corpo, que em volta dele eu tenho uma massa muscular muito potente. E se eu tomo um trauma, uma pancada naquela região, antes de agredir, entre aspas, o osso, eu tenho uma agressão primeiro no músculo. Evidente que quando o trauma é demasiadamente grande, é exagerado, essa proteção não é suficiente. Pode provocar, inclusive, fratura. Tá bom? Mas, se ele está cobrindo ou revestindo, como queiram,
O osso, então, ele tem como função, também, além de tantas outras, ele tem como função a proteção do próprio osso. Bem, além de estar escrito na tela, deixa eu fazer um desenho aqui simples aqui para vocês. O músculo estriado esquelético, obrigatoriamente, ele está revestindo o esqueleto. Mas de que maneira que ele está ali? Vocês pensam que ele é como se fosse uma massinha de modelar? Eu tenho um determinado osso, que em volta desse osso eu coloquei músculo, em volta dele. Então é como se fosse uma massinha de modelar que está ali para proteger o meu osso. Não é assim. Não é assim que isso acontece. Como que acontece? Basicamente, o músculo estriado esquelético, ele tem esses componentes aqui, ó. Olha, dois tendões em suas extremidades. Um tendão aqui, um tendão aqui. Vamos chamar este primeiro tendão de tendão de origem. E esse segundo tendão de tendão de inserção. Depois eu explico o que é isso, origem e inserção. E ao centro, uma estrutura chamada ventre muscular. Ventre muscular, ou seja, ventre do músculo. Preste atenção. O ventre muscular é a parte vermelha do músculo. Então toda a carne que você, lá no seu abdômen, você for cortar, vermelho é ventre muscular. Então se ele é ventre muscular, ele é o músculo propriamente dito. Mas tomem cuidado para esse ponto. Existem pessoas que acham que o músculo é somente o ventre. Não é verdade. O músculo é esse conjunto aqui. É esse conjunto. Os tendões são a parte que fixam o músculo ao osso. Então, função dos tendões, fixar o músculo ao osso. Lembram agora por que eu falei tanto de acidente anatômico? Aonde que o tendão vai ser fixado no osso? Em um dos acidentes anatômicos daquele osso. Por isso que é importante você conhecer o acidente anatômico. Por isso que é importante você saber como é a característica dele. Na prova de ontem, era para você escrever nome de três acidentes anatômicos do osso número 3. Lembram? Qual era o osso número 3? Fêmur. Falem rapidamente três acidentes anatômicos do fêmur. Cabeça, cérebro e... Cabeça, Colo, trocante é maior, trocante é menor, Borda da cabeça do fêmur, côndilo lateral, côndilo medial, fáscio patelar, tuberosidade intercondiliana, lá atrás, um monte de coisa, um monte. Agora, eu dei uma folheada. Tem um colega aqui da sala, obviamente que eu não vou dizer o nome mesmo, porque eu não sei que quando eu vou folheada, eu não vejo o nome, eu só vou folheando. Teve um colega que escreveu, como um dos acidentes anatômicos do fêmur, em vez de escrever colo, escreveu cólon, terminado com N no final. E aí, tá certo? O coitado só errou uma letra, gente. Você não é professor de português, correto? Não sou professor de português.
Mas uma letra que ele acrescentou, ele colocou uma outra estrutura completamente diferente. Cólon é parte do intestino grosso. Então ele está me dizendo ali que o fêmur tem intestino grosso. É isso que ele está dizendo. Mas não foi isso que ele quis dizer, tá? Mas aí não tem como o professor corrigir uma prova pensando no que o aluno quis dizer. Porque o que o aluno quis dizer, só ele sabe. Se fosse, por isso que eu gosto de prova oral. Prova oral é você, o professor, e se você for esperto, você acaba fazendo o professor responder a questão por você. Você cola do próprio professor. E o professor acha que se deu bem, que acha que ele que é o maioral. Que nada, que é o maioral do aluno. Se não existisse aluno, não existiria professor. Então, vejam como a anatomia ela tem que ser precisa. Eu já tinha dito, talvez, não sei se vocês se recordam, do exemplo de uma prova de um aluno, há muitos anos atrás, que em vez de escrever tendões, vão fixar, preste atenção, os tendões vão fixar o músculo ao osso. Por que então eu chamei tendão de origem e por que eu chamei tendão de inserção? Olha, o tendão de origem está localizado no ponto mais proximal possível daquele músculo. É o ponto onde o músculo vai começar. E o seu tendão de inserção está localizado num segmento que vai ser movimentado. Vou repetir. O tendão de origem está localizado no ponto inicial do músculo. É um local fixo. Já o tendão de inserção está localizado num segmento que vai ser movimentado. Vamos dar um exemplo. Olha para cá, para o meu braço. Vocês conhecem o músculo bíceps braquial? Já ouviram falar nesse músculo? Já ouviram falar? Músculo bíceps braquial. Músculo do meu braço, da região anterior do braço. Tá? Esse músculo, ele possui a palavra bíceps. Ele tem 2 tendões de origem. Então aqui existem 2. Mas um só tendão de inserção. Olha bem, aonde que é a origem? Então ele tem um tendão de porção longa e um de porção curta. Tá? Ele se origina na borda superior da cavidade glenoide. É termo estranho para vocês? Aonde que é a cavidade glenoide? Acidente anatômico te falou. Escápula. Escápula. Borda superior, parte de cima da cavidade glenoide. Só que para ele passar, para ele chegar até ali, ser fixado ali, ele passa primeiro num acidente anatômico do húmero chamado de sulco bicipital. Quem chegou a perceber esse acidente anatômico? Também conhecido por fossa intertubercular. Viram? Que é tipo um vale, tem um tubérculo maior deste lado, do outro lado um tubérculo menor. Entre ele, a fossa intertubercular, ou seja, entre 2 tubérculos. Também é conhecido como sulco bicipital. Por quê? Porque o tendão do bíceps está passando exatamente ali. Exatamente ali. Então, aqui está o tendão de origem. Ponto fixo. Segue por ventre muscular um ventre grande. O tendão de inserção dele está fixado na tuberosidade radial. A tuberosidade radial é acidente anatômico qual osso? Da ulna. Chama tuberosidade radial porque é ali onde o rádio vai tirar. É da ulna ali. Então ele pega parte da ulna e parte do rádio. Ou seja, aqui é o ponto de inserção. Então, quando o meu músculo bíceps braquial contrai, o que ele faz? Olha aqui, ó. Ele puxa o antebraço contra o braço. Porque o tendão de inserção está localizado num segmento que vai ser movimentado. Tá? Diferente do tendão de origem. O tendão de origem está num ponto que será fixo o tempo todo. Tá bom? Outro movimento que o bíceps braquial faz é esse movimento aqui.
chamado supinação. E já nós vamos falar dele. Tá bom? Bom, quem é que contrai, afinal de contas? Os tendões ou o ventre muscular? Quem contrai é o ventre muscular. Então, os dois tendões não têm contração. Eles são formados por um tecido fibrocartilaginoso e inelástico. Ou seja, ele não tem elasticidade. Os tendões não têm elasticidade. Eles estão ali para fixar o músculo ao osso. É para isso que eles servem. Se não existissem os tendões, o músculo estaria solto. Então, o tecido fibrocartilaginoso e inelástico, ele não tem elasticidade. Então aqui. Bom. Muito bem. Uma outra coisa que existe também no músculo estriado esquelético é o que nós chamamos aqui de aponeurose. Que vocês chamam de nervo, vocês chamaram de nervo. A aponeurose é uma membrana no tendão que pega uma parte final do ventre muscular junto com o tendão. Ela é branca, bem esbranquiçada. Por isso você fala, não quero nervo. E justamente o açougueiro, você trabalha com açougue, o açougueiro é aí que o açougueiro empurra isso pra gente. Isso é o contrapeso. Não, eu não posso limpar isso. Isso faz parte da carne. Eu não posso limpar isso. Aí eu falo, você deixa eu passar do outro lado, que eu vou te mostrar uma carne limpinha. E eu, modéstia à parte, não conheço. Por favor, perdoa minha falsa modéstia. Mas não conheço gente que mexa com carne melhor do que eu consigo mexer. Evidente que existe. Eu estou falando que eu não conheço. Não teria um prazer enorme em conhecer. Enfim, conheço outros churrasqueiros. Aliás, até fiz curso com Marcos Bassi, com outros tantos. Agora, conhecer uma carne, pegar uma carne cortada, colocar aqui em cima da mesa, eu dizer para você, isso é uma acenda. De longe, isso é um contrafilé. Isso é um bife, não é a peça inteira não, porque o contrafilé, a peça inteira qualquer um fala que é contrafilé. Pegar uma picanha, eu falo para você, isso não é uma picanha. Ah, mas está vendido como picanha, está embalado como picanha, está vendido como picanha. Isso não é picanha. A picanha é daqui para lá, daqui para cá não é picanha. Mas para isso tem que conhecer a anatomia. Saber cada músculo aonde que ele está localizado. Tá bom? Que não é diferente do nosso corpo. Só é em posição diferente. Só está de 4. Só está numa posição diferente da nossa. Tá bom? Então, a aponeurose não é nervo. A aponeurose não é tendão. A diferença, olha aqui, está escrito aqui, ó, no quadro. A diferença entre tendão e uma aponeurose são duas. Primeiro, o tendão fixa o músculo ao osso. A aponeurose não. Segunda diferença, o tendão ele tem um formato laminar, tem uma forma cilíndrica ou de fita. Já a aponeurose não. A aponeurose ela é um formato mais de como se fosse uma tela, como se fosse uma capa fina. Só que se você, por exemplo, você vai fazer um bife de contrafilé, por exemplo, aliás, é uma das carnes mais sujas que existe, é o contrafilé. Você vai tirar um bife, se você deixa aquela parte lateral, não a gordura, não é a gordura, uma parte lateral esbranquiçada, se você deixa, quando você for fritar, o bife, o que ele faz? Ele encolhe. Ele vai encolher, ele dobra. É como se ele dobrasse. Porque a aponeurose, ele está grudado no ventre muscular. E como ele não é um músculo propriamente dito, ele não tem
vascularização, ele não tem suco, entre aspas, da carne, ele resseca. E ao ressecar, ele puxa a carne junto. Isso vai dar além de dar um aspecto feio, a carne depois de pronta, também vai dar uma resistência maior à carne, ela vai ficar dura. Então você tem que tirar antes de fazer. Sendo frito, sendo assado na churrasqueira, sendo assado de outra maneira, de qualquer maneira que você quiser, você tem que tirar essa capa branca que está na lateral. Agora, se você for fazer cozido, uma carne de panela, for fazer cozido, não precisa tirar não. Você pode manter. Fica até bom cozido, né? Fica até gostoso. A diferença que você falou da autoneurose dos tendões, então, é a forma... Duas diferenças. O formato e a função. A função é que o tendão fixa o músculo ao osso. Primeira. E a segunda é o formato. Enquanto o tendão tem um formato cilíndrico ou de fita, ou uma fita, já a aponeurose tem um formato de uma capa. Quer dizer que você não vai esquecer mais. Todo mundo olhando para a sua própria mão. Todo mundo olha para a sua própria mão. Vou acender a luz aqui. Olhando para a sua própria mão, o dorso da sua própria mão. Dorso. Estica bem os seus dedos. Estica bem os seus dedos. Vocês estão vendo aqui, ó, várias linhas, vou chamar de linha por enquanto, tá? Entre aspas. Que você, até hoje, talvez chamasse isso aqui de nervo. Isso não é nervo, minha gente. Isso aqui é tendão. Isso aqui é tendão. Isso é de um músculo que está localizado na região posterior do antebraço, chamado de extensor comum dos dedos. É o mesmo músculo que tem 4 tendões de inserção para o segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Olha o polegar. Não, o polegar é outro músculo. O polegar é chato. O polegar tem que ter músculo só para ele, por causa das funções próprias do polegar. Tá? Então isso é tendão. Quando eu falei o formato de uma fita, aqui olha, o formato de uma fita, de um tubo, duro. O tendão é duro. Para você cortar é muito duro. Para mastigar é mais duro ainda. O tendão. Isso também, tudo que você toca aqui, você não tomou choque, é tendão. Porque o nervo você não vê o nervo. Existem nervos que são microscópicos, e existem nervos que são grandes, são macroscópicos. Este aqui é o nervo cubital, que vai originar 3 nervos aqui da frente. Isso é um nervo grande. O famoso nervo ciático, que vocês conhecem, aí é nervo. Um prolongamento da medula. Tá? Tem nada a ver com tendão. Tá bom? Nós vamos ter aula sobre o sistema nervoso e vocês vão entender. Voltando para lá. Está muito rápido, está difícil acompanhar. Tem para quem que fez as expressões todas. Bom, além disso, o músculo ainda possui uma fáscia. Olha bem, quanta coisa que você tem que limpar no músculo. Você tem que tirar uma fáscia. O que é uma fáscia? Quem aqui já teve a curiosidade para comprar uma peça inteira de alcatra? Alguém já comprou? O meu bolso não deixa. O meu bolso não deixa. Seu bolso não deixa? Ele não gosta de peça inteira de alcatra, não. Já. Ela é grandona assim. Na peça inteira de alcatra, tem, junto dela, além da alcatra, tem a maminha, a ponta, tem também a picanha, presa lá na parte de cima. Ainda tem o colchão mole em cima da picanha. Aí Vamos lá, separa. ele é mais separado. Separa só ela. Mas olha bem, o que é uma fáscia? Presta atenção, a fáscia é uma membrana. É uma membrana que vai cobrir todos os músculos juntos. Então não é um músculo só. A fáscia vai manter todos aqueles músculos grudados uns nos outros. Tanto que quando você está separando, é até fácil. Quem tem habilidade para mexer com a carne, um bom açougueiro, ele vai separando, vai cortando justamente na fáscia. Separando uma carne da outra, sem ferir uma e sem ferir a outra. Separando uma da outra. Já viram um açougueiro
mexer assim, trabalhar assim com a carne, você separa perfeitamente. Então o que está unindo é uma fáscia. E olha como escreve fáscia. Aqui, ó. Fáscia muscular de revestimento. Então ele está revestindo não um músculo apenas, mas um grupo de músculos. Tá? Bainha fibrose sinovial dos tendões. O tendão, como eu falei para você, o tendão é duro. Ele ainda tem uma capa mais dura ainda do que ele, para proteger. Membranas conjuntivas, bolsas sinoviais. As mesmas bolsas sinoviais que eu falei, que existem dentro de uma articulação móvel, em alguns tendões, geralmente em tendões maiores, também podem ter algumas bolsas sinoviais que estão ali por dentro para liberar o líquido sinovial para que aquela contração aconteça de forma correta. Porque quando o músculo contrai, esses músculos que estão muito juntinhos uns dos outros, além deles encurtarem, eles se deslizam uns sobre os outros. Então, o músculo estriado esquelético, ele tem essa característica. Quando ele é muito utilizado, ele fica mais forte, ele cresce, ele aumenta de tamanho. Já quando ele é pouco utilizado, ele é o contrário agora. Ele fica mais fraco, ele diminui de tamanho. Então essas pessoas que vocês veem na rua, na televisão, que são escravas de academia, que vivem numa academia, fazendo um monte de exercício o tempo todo, aí vira um monstro rapidamente, se virou um monstro rapidamente, tomou bom, tomou anabolizante. Não tem como fazer milagre. Tá? Mas tomando anabolizante ou não tomando anabolizante, fazendo exercícios mesmo para fortalecer seus músculos, são pessoas que serão eternamente dependentes dessa atividade física. Porque o dia que parar de fazer, tudo cai. Tudo vai diminuir. Vai perder aquele volume todo. E, como ele cresceu, ele não simplesmente encolhe, diminui de tamanho. Além de diminuir, ele vira um balangandã. Ele vai virar aquele branco que eu falei para vocês. Por isso que as dondocas não dão tchau. Dão tchau, sim, tchau. Desse jeito. Porque o músculozinho do adeus, o tríceps braquial, está tão enfraquecido que basta fazer isso aqui e já prende tudo. Falta de atividade física. Então vocês, moças, meninas, senhoritas, senhoras, que querem que suas mãos fiquem mais rígidas, mais bonitas, por um tempo maior, não podem esquecer que o músculo peitoral maior também é um músculo. E ele tem que ser fortalecido. Mama, ninguém fortalece mama, porque mama é tecido glandular, coberto por uma massa de tecido adiposa. É gordura que está revestindo uma glândula. Então não se fortalece mama. Mas o músculo peitoral maior se fortalece. Então, o músculo peitoral maior bem fortalecido sustenta a mama por mais tempo, de forma mais bonita, de forma mais esteticamente falando. Tá bom? Se não, caso contrário, vai ficar igual aquela moça, aquela senhora, que ao chegar no banheiro para tomar banho, tirou o sutiã e fala, ai, chão frio. Pode acontecer isso. Se você também quiser que isso aconteça também, o direito seu também. Aí é outra coisa. Se quiser sentir a temperatura do chão... Você está no portal? Ainda não, gente. Calma, o portal comecei a tomar contato com ele hoje. Eu estou começando a mexer. Estou começando a mexer no portal. Aqui, olha. Isso aqui é um exemplo, então, do músculo bíceps braquial. Ponto de fixação que eu estou chamando aqui, PF, é isso aqui que eu acabei de falar. Os pontos de fixação do músculo no osso, aonde acontece? Vamos repetir. Quais são os pontos de fixação do músculo no osso? Os acidentes anatômicos. O tendão de origem e o tendão de inserção. Qual é a sua parte que contrai?
por meio muscular. Não vamos esquecer isso. Tudo é músculo. Cada um com a sua função. Mas tudo, o conjunto inteiro, é músculo. Tá? Claro que não é o comestível. O comestível é apenas o ventre muscular. Tá bom? Bem, então, gente, se eu estou dizendo para vocês que o músculo está fixado no osso e que quando o músculo contrai, ele diminui de tamanho, ou seja, cada vez que ele contrai, ele produz movimento. Tá bom? Então aqui eu vou explicando aqui o que é o tendão de origem, o que é o tendão de inserção. Bem, nós podemos classificar também os músculos estriados esqueléticos quanto à sua forma e quanto à sua função. Ó, os músculos estriados se podem apresentar como os ossos, diversas possibilidades para a sua classificação. É evidente que esta aula eu vou dar com muito mais detalhes e vou cobrar muito mais do pessoal da educação física do que de vocês. É evidente, tá? Mas vocês precisam saber, por exemplo, o básico de músculo. Por exemplo, vocês precisam saber por que o músculo deltoide é o músculo utilizado na aplicação de injeção. Por que o músculo glúteo máximo é o músculo utilizado na aplicação de injeção. Por que o músculo quadríceps é o músculo utilizado também para aplicação de injeção, especialmente a administração de insulina? Você não está aplicando na barriga, está aplicando esse vesicoso. No músculo, esse vesicoso. Tá? Cada via de administração muscular e cada sentido, dependendo do tipo de medicamento que você vai aplicar, tem a sua característica e tem a sua localização para aplicar. Por exemplo, alguém aqui que trabalha com drogaria já trabalha com drogaria? Vocês conhecem o medicamento chamado Voltaren? Voltaren, de clofenaco. Tá? Você conhece? A própria bula do Voltaren, 75 miligramas, indica que a administração deve ser feita onde? No bumbum. Então, o cara tem que ser muito macho para aplicar uma injeção de Voltaren no bumbum alheio. Se ele aplicar no bíceps braquial, ele não é macho, ele é louco. Porque a probabilidade de necrosar aquele músculo é grande. Mesmo ele aplicando no glúteo, se ele errar o pontinho, aí não precisa ser o Voltaren, pode ser qualquer medicamento. Se ele errar o ponto, o risco é enorme. Então você tem que conhecer a anatomia do músculo. Você tem que conhecer as estruturas que estão passando ali ao lado, no centro. No caso aqui, o nervo ciático está passando bem no meio exatinho do músculo glúteo máximo. Professor, Sim. lá na minha cidade, né, eu comecei levando meu neném com uma final lá. Aí eu só pego ele desse lado com essa perninha livre. Aí eu chegava lá no posto e falava assim, eu quero que aplique na perninha de baixo, porque aí é mais, não, na perninha de cima, que é mais fácil eu pegar, eu não aperto a vacina ali. Aí os 3 meses deles eu escolhi, né, onde é que eu queria que aplicasse vacina. Aí chegou um dia que eu entendi com a mulher lá e passei a aplicar aqui. Cheguei aqui e falei com a mulher, eu quero que aplique nessa perna, comecei a entender, mas agora eu não quero que aplique, não, eu tenho um local para cada. Um ponto da aqui na perna esquerda ou na perna direita. Eu não sei que coisa. Lá eu escolhi a perna que eu queria. Eu quero nessa perna. Não existe medicamento que tem que ser numa coxa direita ou na coxa esquerda. Existe medicamento que tem que ser na coxa. Agora, se é direita ou esquerda... Mas em todos eles tem isso. Eu fui com a sua semana também, então que tem a perna, que vem tudo bem na perna, que eles precisam aplicar. Tem música que eles falam. É uma questão prática. Não. Existem, não é só isso não. Existe a vacina. A vacina, você que estava perguntando de vacina. A vacina é um tipo de medicamento
que se administra numa seringa especial, seringa fininha, com agulha pequenininha. A administração, ela é 90 graus, praticamente, da vacina. Tá? Por que o tamanho da agulha é pequenininho daquele jeito? Porque ela não pode atingir níveis profundos daquele medicamento. Então, entrou aqui, tirou, acabou. O neném dá aquela gritaria, aquela choradeira, não é nada. Pronto, acabou, passou. Tá? Existem locais que você não pode fazer. Agora, coxa de um lado, coxa do outro, não tem problema. Eu não contraindico técnica, eu contraindico quem aplica. Eu contraindico pessoa que não tem habilidade nenhuma para fazer. Em 2006, a minha mãe teve um tumor de hipófise, foi internada no Hospital Felício Roxo, eu levei a Belo Horizonte, internou no Hospital Felício Roxo, Belo Horizonte, Hospital Felício Roxo. Fez uma neurocirurgia, quebrou o osso, foi feito pelo nariz, essa neurocirurgia. Quebrou o etimoide, quebrou o esquenoide, chegou na hipófise, que é uma glândula, tirou a parte do tumor, ficou fora. Pegou aquela parte do osso, tirou o músculo da lateral da coxa, colocou no lugar, para tampar ali, fechou, acabou. Cirurgia, neurocirurgia, meu Deus, ficou, durou 1h30. Neurocirurgia. A complicação aconteceu no pós-operatório. Estagiárias da enfermagem iam aplicar a injeção na minha mãe e, por azar dela, eu estava do lado. Então, eu quase chamei a moça de bonita, que o resto tudo eu chamei. É a minha mãe, estava doendo em mim. Não estava doendo na mãe dela. Entendeu? Então, dói. Quando é gente da gente, dói. E aí, a moça queria ligar um soro na mão da minha mãe. E a mão enxugou. A minha mãe, está doendo, está doendo. Eu falei, moça, você perdeu a veia. Não, perdi não. Você perdeu a veia. Isso porque ela já tinha tentado um monte. E eu estou deixando. Você perdeu a veia. Não, perdi não. É porque ela está limpando a veia. Quando ela falou que está limpando a veia, eu meti a mão no soro e fechei o soro. Eu falei, tchau, dá licença, aqui você não volta não. Eu não podia ter feito isso. Eu tirei o escalpo. Eu mesmo tirei o escalpo, limpei direitinho, fui para outra mão, um picadinho só. Coloquei os paragrafos, pronto. Aí chegou a chefe da enfermagem. Aí virou e falou assim, mas o que você está reclamando? Está tão direitinho? Tá... Pegou até e falou assim, moça, isso aí foi eu que fiz. Olha a outra mão da minha mãe como está. Olha a outra mão. Então, isso você vai encontrar muito em um monte de lugar. Eu já levei meu filho para tomar vacina, que eu mesmo apliquei a vacina. Então assim, mas tudo bem, isso é um risco que você também está correndo. Tá? Você vai fazer isso no seu filho, na sua mãe, no seu pai, você tem que saber muito o que você está fazendo. Porque em outra pessoa você aplica de qualquer jeito. Vira pro osso para latir. Tum. Pronto, aspira, não veio sangue, show. Não tem problema. Mas nem doeu, viu? Nem doeu. Agora, quando é o seu filho, está doendo, pai, não deixa doer não, pai, não deixa doer não. E você sabe que vai doer? O que você vai falar? Então, negócio, a melhor coisa, você tem que ouvir mãe. A mãe fala, aplica nessa coxa, porque eu pego, o meu jeito de pegar é desse lado. Então eu não quero apertar a coxa dele contra mim para não doer. Você tem que respeitar isso. Você não pode fazer com que a mãe, peraí, vira o neném. Daquela mão de obra, você já viu? Quem tem neném pequeno, pega o neném e dá para uma tia segurar? Ela fala, peraí, vira. Só pega desse lado, vira. A gente, no hospital, a gente pega o neném com a mão só. Pega com a mão, eu aqui, beleza? Uma toda, beleza? Seguro de um jeito. A minha velhinha é minha avó, falecida minha avó, saudade dela. Ela dizia que eu
muito antes de eu fazer faculdade, que eu já segurava neném muito bem. A minha avózinha, tadinha, tremia, tremia muito, ela não conseguia segurar ninguém, ninguém deixava a porquinha de segurar ninguém. Desde que a avó, depois que ela sentava, a gente colocava o neném no colo dela. Ficava durando. Ele ficava de olho, né? Bom, preste atenção. Então, os músculos, nós classificamos os músculos de acordo com o formato e de acordo com a função, o tipo de contração. Mas mesmo os autores de anatomia, os livros de anatomia, eles não são assim muito concordantes, não. Eles não se concordam muito com um ou outro. Existem músculos que nós chamamos de músculos alongados, músculos cilíndricos, músculos achatados. Tem na parte de fisiologia e fisiologia do exercício, vocês poderiam ver, caso tivesse essa disciplina, tem músculos de contração rápida, músculos de contração lenta. Graças a Deus para vocês não vão precisar ver isso, tá? Mas, a título de curiosidade, como conhecimento não é algo que a gente proíbe a pessoa de ter, nós vamos classificar da seguinte forma, olha, outra situação, levando a disposição deles em relação à fáscia muscular de revestimento. Então lembrando, o que é fáscia? É uma membrana que vai revestir um grupo, não um grupo de músculos. Tá? Então olha aqui. Peguei um músculo qualquer e fiz um corte assim, neste músculo. O que você está vendo em vermelho é músculo. Você está vendo meio amarelado, meio cor de burro, de corte, é uma fáscia muscular. Tá? O que você está vendo em pontos aqui, olha, são vasos sanguíneos. Dentro do músculo, nós conseguimos ver vários vasos sanguíneos. Mas dentro do músculo, perdão, deixa eu passar aqui. Dentro aqui do músculo, vocês estão vendo aqui, ó, vários pombos. Olha aqui, ó. Estão vendo, olha? Vários pombos. Conseguem observar? Isso aqui é um músculo só. Isso aqui não são vários músculos num lugar, não. É só um músculo. Tá? Já já nós vamos ver o que é isso. O que é isso direitinho. Olha, gente. Então, os principais, nós vamos classificar os músculos superficiais. Exemplo, os músculos da face. Praticamente só pele e músculo. Não tem tecido, muito tecido de ponta, a não ser na região lateral da face. Então, por exemplo, músculo da testa, músculo da cabeça. Coloquem todo mundo a mão no osso temporal. Tá logo assim, temporal, né? Aqui não, aqui ó. Logo acima da orelha, passa mais um pouquinho pra mão. Aí. Agora morte. Sentiu contrair? Este é qual osso que você está tocando? Qual o nome do osso? Osso o quê? Qual o nome do músculo que você tocou? Músculo temporal. Mesmo músculo. É um dos músculos da mastigação. Existem 4 músculos da mastigação. O mais importante é esse aqui, ó. Coloca a mão aqui. Coloca a mão aqui. Agora a morte. Olha como ele é forte. Chega a empurrar seu dedo. Esse músculo chama músculo masseter. Esse é o masseter. Já falando masseter, falando temporal. Faltam 2 nomes. Excelente para pôr nome em dos outros. Chama pterigoideu superior e pterigoideu médio. Ô pterigoideu, vem cá. E deixar que é pemudo ainda. Pterigoideu, o D é O. O povo da educação física tem que saber se não precisa. Não pode tirar onda com eles agora. Vocês não precisam. Tá bom? Se existem aqueles que são superficiais, obviamente, vão existir também aqueles que são profundos. Que coisa difícil. Né? Vão existir também aqueles que são profundos. O que é o músculo profundo? Ao contrário do superficial, Pedro. Superficial é aquele que está mais na periferia. Profundo é aquele que está mais por dentro, está mais protegido. Vamos lá. Olha aqui. Como eu falei, olha, músculo longo. Músculo longo. Esse músculo aqui, isso aqui é coxa, tá?
Coxa, a região anterior da coxa. Esse músculo aqui que eu estou finalizando aqui, como sendo um músculo longo, esse músculo chama-se sartório, músculo sartório. É um músculo que quem trabalha consertando sapatos, tem esse músculo